do valor da família. Ele diz assim, olhando para os filhos, em linguagem poética, Salmo 144, verso 12. Nós podemos ler desde o verso 10, porque ele fala de libertação, ele diz assim, dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, ele diz assim, então salva-me, salva-me, salva-me dos estrangeiros, dos inimigos. E então, como resultado dessa salvação, na juventude, os nossos filhos serão como o quê? Plantas viçosas. Plantas viçosas. E as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Figuras de linguagem. Salva-nos, Senhor. E os nossos filhos vão ser como plantas viçosas. E as nossas filhas como colunas de um palácio, colunas ornamentadas de um palácio. Este é o plano de Deus, é o sonho de Deus para nossos filhos, para nossa família, para nosso lar. Que nós entremos em Canaã com nossos meninos e nossas meninas, com nossos filhos. Não é para ninguém ficar no Egito. E que eles sejam como plantas viçosas. Mas para isso, nós como pais temos um dever e uma responsabilidade. E o Ministério da Família de nossa igreja ofereceu um curso, Como Educar Filhos para Deus. 14 semanas, é isso? 15 semanas, 15 finais de semana, sábado de estudo. E eu gostaria de conversar um pouquinho com essas pessoas que participaram deste curso. Queria que eles partilhassem com vocês o que aprenderam ali, que chamou a atenção, qual foi a dica que possa agora, nesse momento, nos beneficiar a todos, daquilo que eles aprenderam neste curso. Quem gostaria de ser o primeiro a falar? Eu estou esperando. Vem cá, Sônia e Nestor. Sim, Sônia, sobe aqui. Usa aquele microfone ali e eu vou conversando com vocês. Não importa, vocês tiram para o ímpar quem vai ser o primeiro a falar. Contem, diga para a igreja o que vocês aprenderam assim deste curso, daquilo que foi ministrado ali que chamou a atenção de vocês. Pode levantar o microfone. Bom dia a todos, bom sábado. A Cláudia pediu para falar a idade dos filhos. Nós temos filhos de mamanda namorando, porque tem um de 2 anos e um que vai fazer 16. E uma de 11. Eu falei só as extremidades. Bom, o dia que esse curso foi oferecido aqui na igreja, acho que foi pelo pastor, né? Ou pela Cláudia e Sérgio. A Soninha, minha esposa, demorou mais ou menos 30 segundos para me falar, nós vamos fazer. Eu demorei um pouquinho mais, porque nós estávamos fazendo outro curso. E na hora, pastor, eu lembrei de uma das primeiras conversas que eu tive com uma adventista, que foi o Robson Salles, que foi membro aqui da igreja, que foi na minha casa pela primeira vez. E a conversa foi assim, nós passamos a noite conversando sobre a incapacidade nossa de fazer o bem, mesmo quando a nossa intenção é a mais pura e a mais nobre possível. E essa conversa desagou numa conversa de criação de filhos. Começou com relações com empregados, com patrão, com amigos. E aí aquela conversa aquilo me gravou muito, porque o Sérgio, o Robson teve uma influência muito boa sobre nós. E essa sensação de incapacidade sempre me mostrou uma coisa, para mim e para minha esposa: nós precisamos de ajuda. Ajuda. E essa necessidade de ajuda se tornou mais aparente a partir do momento, em 98, 99, que nós nos tornamos adventistas e começamos a frequentar aqui. E essa ajuda Deus provê através de várias maneiras. E esse casal que se dispôs a fazer esse curso. Então foi uma coisa fácil de decidir. Eu vou deixar alguns aprendizados para a Soninha falar, mas foi uma coisa espetacular. E eu continuo falando, nós precisamos de ajuda para criar os nossos filhos.
É verdade. Foi muito bom a gente dedicar algum tempo, durante 15 semanas, para aprender a educação de filhos à maneira de Deus. Os 15 capítulos foram sensacionais, mas, assim, devido ao curto tempo, nós vamos nos ater a dois que nós gostamos muito, que é como criar uma criança moral e a consciência de seu filho. E nós vimos que nós aprendemos que por trás das regras que nós vamos colocar para os nossos filhos existe um princípio moral, e que o que os filhos têm que aprender é esse princípio moral que está atrás das regras, porque através desse aprendizado eles vão criando um banco de dados no cérebro com esses princípios morais. E, quando eles estiverem numa situação de perigo, eles vão poder utilizar esse banco de dados e eles vão poder atuar da maneira correta e não reincidir mais no erro. E a nossa meta seria que a criança ela pudesse controlar o seu comportamento através do seu interior, daquilo que ela aprendeu no decorrer da criação. Baseado em quê? Baseado nas regras da ética bíblica. Para que no dia que Deus nos questionar onde estão os filhos que eu dei para vocês, a gente possa apresentá-los. Estão aqui, Senhor, meus 3 filhos, Pedro, Júlia e a Luísa, estão aqui. Muito bom. Posso falar mais uma coisa? Fala, Ernesto. Bem rapidinho. Outra coisa, num dos livros da Ellen White, nós lemos durante esse período, e eu tinha lido antes também, que nada vai ter mais influência sobre a formação dos nossos filhos, a formação, o caráter moral, o caráter espiritual, do que a relação doméstica entre mim e a minha esposa. Então, isso aumenta muito a responsabilidade nossa. Por causa disso, nós fizemos um outro curso também, que é um curso para nós, voltados para nós. Porque a responsabilidade nossa realmente é um pavor, com a possibilidade, uma perspectiva, por mais remota que possa ser, dos nossos filhos serem vítimas de nós dois. E nós não queremos que isso aconteça. É verdade. Amém. Amém. Um outro casal, Jefferson e Ellen, por favor. Pastor, eu encontrei aqui em Provérbios 3, 11, está escrito assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. A gente fica preocupado com a educação dos nossos filhos, principalmente que a gente tem um pequenininho, né, o Gabriel, que gosta de jacaré, tem a Anne, e qual é o futuro que a gente quer para eles? E esse curso fez com que a gente aprendesse muitas coisas que a gente não sabia. Criar os nossos filhos no mundo como cristãos é difícil. Criar os nossos filhos à maneira de Deus, creio, é mais difícil ainda. Mas lá no Sul a gente tem um ditado que fala assim, é difícil, não é fácil, mas também não é difícil. E a gente encontrou nesse curso muitas ferramentas que possibilitam a gente a trilhar um caminho nos planos de Deus. Eu vou passar para a Ellen agora, ela vai complementar. Foi muito bom essas 15 semanas, não foram fáceis. A gente contou com a colaboração de alguns membros da igreja, o Edson, que foi o cavalo durante alguns sábados com as crianças. Obrigada, tio Edson. A Juju, que foi maravilhosa. A gente contou com vários adolescentes que ajudaram, a Amanda, enfim, que ajudaram a gente a ficar com os nossos filhos enquanto nós estávamos fazendo o curso. Uma lição específica que me chamou a atenção, pastor, foi sobre o mandato dos pais. E eu vou ler aqui o que é o mandato dos pais. O mandato dos pais é refletir corretamente a verdade de Deus, desenvolver um relacionamento de confiança com os filhos. Baseado nesta verdade, comunicar a eles a mensagem bíblica da salvação por meio do Senhor Jesus. E isso me chamou muita atenção, porque a minha casa, o que eu refletia espiritualmente para os meus filhos, vai estar selando o futuro deles. E nós tínhamos alguns problemas que nós enfrentávamos, que era a disciplina do menor, o encorajamento da maior, que é adolescente, tem 11 anos, e a falta de
prioridade da nossa relação, eu e o Jefferson, do nosso casamento. Porque nós tínhamos como objetivo os nossos filhos, não era o nosso casamento. Então, isso gera a educação centralizada nos filhos. E o curso nos ajudou a resolver esses problemas, e ainda está ajudando, porque me conscientizou do nosso relacionamento marido e esposa. E esse deve ser o relacionamento prioritário, irmãos, porque quando Deus fez o mundo, Ele criou Adão e Eva, marido e esposa. Ele não criou filhos. Então, quando o Nestor falou que a relação entre marido e esposa vai refletir tudo na vida dos filhos, é uma verdade. Porque é a primeira coisa que as crianças aprendem para depois se relacionar com o externo, com o mundo. E o curso veio nos ajudar no seguinte sentido, a essas lições. Os nossos filhos hoje estão mais disciplinados, porque nós mudamos a nossa postura. E nós que governamos moralmente os nossos filhos. Hoje eles não têm, a criança ela não tem como tomar decisões sozinhos. Então nós temos que governá-los moralmente, para que depois eles façam sozinhos. E outra coisa que nos ajudou foi realmente eu priorizar a nossa relação, marido e esposa, né? E, consequentemente, os nossos filhos ficam tão felizes quando vem a segurança na relação do pai e da mãe. É verdade. Muito bem, obrigado. Marcelo, Elisley. Isso, pode tirar isso. O pastor conhece a nossa história e ele sabe que nós viemos para esta igreja aqui por conta do Leonardo. Foi sempre uma preocupação muito importante na minha vida e da Lisley, o tipo de educação que a gente ia dar para ele, né? E mesmo sem ser adventista, muitos sabem, eu vim de outra igreja, eu sempre tive no meu coração que a educação dentro do padrão de Deus seria algo muito importante para eu preparar meu filho para a vida. Um fator decisivo que eu relevaria nisso foi que quando ele nasceu, um pequeno gesto da avó da Lisley, nos dando um cartãozinho com Provérbios 22, né, que diz instrua, e aquela versão dizia instrua o menino no caminho do Senhor. E ainda quando ele for grande, dele não se desviará. Aquilo, num pequeno gesto, né, numa pequena moção desse posicionamento que ela teve em dar essa pequena instrução para nós, aliado ao poder gigantesco de Deus, fez com que a gente estivesse aqui hoje e que a gente tivesse, inclusive, a possibilidade de passar da teoria dos livros que nós temos à disposição no mundo, né, sobre a educação dos filhos, para a teoria e para a prática do que Deus quer para os nossos filhos. E colocar em perspectiva que, na verdade, toda a educação que a gente pode dar para os nossos filhos, preparando-os para esse mundo, é importante. Mas o mais importante não é educar os nossos filhos para esse mundo. Os nossos filhos devem ser preparados para o reino do céu, que é para onde eles vão viver a maior parte não, a totalidade da vida deles, que é a eternidade. Por isso as nossas orações sempre no sentido de que Deus salve primeiro os nossos filhos e que Ele nos conceda a sabedoria e nos conceda a capacidade necessária para instruí-los no seu caminho e para aprender as suas determinações e as suas orientações para viverem uma vida melhor aqui. Ok. Lisley, o que você aprendeu, assim, que tem uma coisa que chamou a atenção de forma bem específica? Então, é tudo isso que o Marcelo falou. O curso foi maravilhoso. Eu sou mãe de primeira viagem, como todos sabem, né? Então, aprendi muito. Mas o que eu estou exercitando, assim, no dia a dia foi o tempo de qualidade que a gente aprendeu, né? O quanto é importante a qualidade do tempo que a gente dá para o nosso filho. Isso nos ajuda a pensar antes de agir, a orar antes de agir, né? E a passar um conteúdo mais significativo para eles. É isso. Muito bom. Sandro e Priscila.
Pastor, esse curso eu queria testemunhar para a igreja que não é só um curso, mas é uma escola de paz. Nós aprendemos muito, muito, muito mesmo. Tínhamos uma noção, mas o curso abriu a nossa mente para muitas coisas. E como o Nestor e a Leslie, o Jefferson, eles mencionaram, né, a importância do casal na criação dos filhos. E a gente sabe que na Bíblia, quando Deus criou Adão e Eva, tudo estava perfeito. Ainda não existiam os filhos, mas tudo estava perfeito. Não precisou dos filhos para que o casal estivesse perfeito. Tá? Então, o mais importante é que o casal estejam bem. Tá? Eles são a base da família, não tem jeito. E se eles estiverem bem, com certeza a família será maravilhosa, os filhos serão maravilhosos. Ok. Como o curso é Educação de Filhos à Maneira de Deus, durante todas as lições, todos os nossos estudos foram baseados em versos bíblicos. Diversos versos, Velho Testamento, Novo Testamento. E teve um verso que se repetia numa lição, chegava na outra lição, a gente estudava de novo. E esse verso me chamou muito a atenção, que é o verso de Deuteronômio 6, de 6 a 7. E fala: "E estas palavras estarão em teu coração, e tu as inculcarás em teu filho, e isto fará enquanto estiveres em tua casa sentado, e ao andares, e ao deitar, e ao levantar." Esse verso, na verdade, é uma síntese do curso. Porque o que quer dizer isso? O que eu aprendi? Primeiro, estarás em teu coração. Eu não posso passar aquilo que eu não tenho. Eu preciso de Deus em mim. E depois eu ensino aos meus filhos Deus. Isto eu vou passar para eles sempre. Não só quando eu for dar bronca, não só quando eu for repreender, eu vou ensiná-los. Vai ser como um aprendizado. Isso eu vou fazer quando estiver assentado em minha casa, quando eu estiver junto. Eu vou gastar tempo com os meus filhos. Eu vou passear com os meus filhos, como a Leslie falou, eu vou ter tempo de qualidade com eles. Eu vou fazer de manhã, eu vou fazer à tarde, eu vou ter um culto em minha casa, eu vou apresentar sempre a Deus. Isto estará escrito nos batentes e nos umbrais da sua porta. Deus vai estar na minha casa e assim eu vou poder passá-lo aos meus filhos. Você sabe que existe a educação formal e a educação informal. A educação formal, ela se ensina pelo processo da fala, do ensino sistemático. Você tem alguma coisa em mente para ensinar. E a educação informal é com a vida, com as atitudes, com as ações. Então, lá diz assim, nesse verso, né? Estará primeiro no teu coração e tu ensinarás aos teus filhos falando. Ao levantar, andando, tá? Então você vai falar, então é um processo. Vai estar primeiro em você, você vai falar. Depois vai ser assim, nos umbrais da tua porta, na tua mão e na tua testa. Então, se estiver marcado em você, você vai ensinar naturalmente. Eu estava pensando nisso esses dias, né? Essa semana. Por exemplo, o que ensina um pai e uma mãe cristãos que todos os dias, durante a semana, levantam-se 6 horas da manhã para ir ao trabalho ou 5h30. E no sábado chega tarde na igreja, no culto. O que ele ensina informalmente para o filho? Não está falando nada, mas o que ensina? Que as coisas da igreja de Deus não são o quê? Não são importantes, porque todo dia ele levanta cedo para ir para o trabalho, mas no dia de vir ao culto, não, a gente chega lá, entendeu? Então, inconscientemente, informalmente, sem nenhuma mensagem escrita, sem nenhuma palavra, está ensinando aquilo ali. Se eu não faço culto de manhã, por exemplo, se eu não oro em família, não agradeço a Deus, eu estou mostrando para eles que aquilo não é importante, que aquilo não é uma coisa importante. Nós ensinamos quando fazemos e nós ensinamos quando não fazemos. Às vezes a gente vai numa festa com os filhos pequenos e de repente vem alguém e oferece uma cerveja e a gente bebe a cerveja. Socialmente, uma cervejinha, só que qual é o problema? O ato. Quando eu estava no IAP, houve uma febre de uma tal de cerveja adventista. Que o povo fazia e que
fermentava um pouquinho, era muito parecida, fazia com chá de lúpulo, etc. Um dia eu cheguei para a Márcia e falei assim, bem, nós vamos, sabe, esse negócio não está certo. Não está certo. Porque nós estamos ensinando aos nossos filhos algumas coisas que lá na frente para eles não vai fazer muita diferença. É muito parecido, né? E nós colocamos um basta naquilo ali. Nós temos que pensar em como pais, como irmãos, membros da igreja, como nós vivemos e procedemos e que testemunho silencioso nós damos para nossos filhos. É exatamente a essência desse verso aí. Nos umbrais da porta, na palma da mão e na testa. Obrigado. Breda? O Breda não tem mais filhos pequenos. As filhas já está esperando netos, já está com vontade de ter netos, mas eles participaram do curso porque eles têm alguns objetivos interessantes. Ele está colocando palavras na minha boca. Os netos ainda não chegaram. Não sei, mas está esperando, assim, com ansiedade, mas está demorando ainda. Mas a coisa interessante de nós participarmos desse curso é que eu tenho uma irmã que tem um filho pequeno, de 3 anos, e está esperando mais gêmeos. Então, como eles não fazem parte da nossa comunidade, nós pensamos em, de alguma forma, atingi-los no sentido da educação dos filhos. E nós começamos justamente fazendo esse curso para que pudéssemos reciclar aquilo que nós aplicamos aos nossos filhos. E o mais interessante, que foi isso mesmo, nós recobramos assim várias fases, porque como nossos filhos são já grandes, e a maioria tem filhos pequenos, estão em fase de crescimento, aquela energia toda movimenta o casal tremendamente, nós pudemos ver várias fases ali discutidas. E o que valeu mais em todos os capítulos que nós estudamos foi a troca de experiências, a vivência que nós tivemos, o próprio grupo em si, cada um falando de alguma coisa, lembrando algo que havia passado, momentos que foram assim importantes para cada um de nós. Eu acho que o grande segredo é que nós entendemos, nós nos baseamos para educar nossos filhos no livro Orientação da Criança. E aí está o segredo para qualquer casal, não é? Bom, que nem nós falamos, na época que nós casamos, nós não tínhamos um curso como esse que foi oferecido aqui no Riacho, e nós líamos, então, o livro Orientação da Criança, ao Lar Adventista, e com base nesse conhecimento nós educamos, não é os nossos filhos, não, são as nossas filhas, não é? São 2. E uma parte que nós encontramos no curso que chamou bastante atenção foi a da correção dos filhos, né? Nós estávamos sentadinhos no curso e um dia entrou o assunto sobre disciplina, né, na varinha. E aí saiu um assunto assim, meio como que o pastor é meio carrasco, sabe? Ele educou os filhos com a varinha. E eu e o Breda ficamos bem quietinhos lá. E como a gente, nós éramos o casal mais velho, às vezes pegamos nós para referência, né? E aí o grupo se voltou para nós e perguntou: e vocês, como que vocês educaram as suas filhas? E nós descobrimos que nós éramos carrascos também, que nós educamos com a varinha também. E foi muito interessante, porque cada um vem com bagagem da sua casa de formas de educação, de correção, mas Deus nos orienta da forma correta, como nós deveríamos estar corrigindo nossos filhos. Não é com o sapato que nós usamos para calçar os nossos pés, nem com a mão que você usa para acariciar, nem com o cinto que você usa para segurar as calças, não é? Mas ele deixa ali a orientação de que você deve usar a varinha. E uma coisa muito importante, o livro Orientação da Criança fala: se você educar o seu filho da forma correta, como Deus nos pede,
talvez uma vez na vida você vai precisar usar a varinha. E em casa, eu posso dizer assim, que poucas vezes nós utilizamos a varinha, né, em casos extremos. Eu acho que eu preciso corrigir umas coisas que você falou. O livro de Provérbios é um livro poético. E por ser poético, Provérbios, Eclesiastes, Salmos, a linguagem é uma linguagem figurada. Portanto, quando a Bíblia ali fala varinha, ela quer dizer vara, mas o princípio que está exposto ali não é a literalidade da vara, mas a correção, a disciplina, certo? É claro que os especialistas e os estudiosos dizem que não é bom, por exemplo, usar a disciplina com a mão, porque você cria problemas com a criança, porque a mão você usa para acariciar, etc., e agora você está batendo, né? Então, ou com um pedaço de pau que vai ferir, que vai magoar. A disciplina tem que ser com amor, a disciplina tem que ser com compreensão, sem ira, sem raiva, sem ódio. O grande problema da disciplina, que muitos pais hoje têm pavor e a psicologia é contra, e a maioria das pessoas são contra, é a maneira como ela é aplicada. A pessoa está com ódio, acaba ferindo. A minha mãe uma vez bateu tanto em mim, mas tanto, que ela me tirou sangue, corria sangue das minhas costas. Ela estava com muito ódio, com muita raiva, havia todo um contexto e eu fui vítima da situação. Eu fiz realmente uma coisa que não devia ter feito e ela me pegou. E ela me pegou e me bateu muito. Depois ela, com lágrimas nos olhos, ela passava água de sal nas minhas costas, porque ela me feriu mesmo. Este não é o tipo de disciplina que Deus recomenda que nós façamos. Mas se nós não corrigirmos os nossos filhos, eles um dia... nós vamos ter problemas com eles, né? Eles vão nos envergonhar, isso é bíblico, né? É uma linguagem figurada bíblica que eles vão nos envergonhar. Mais algumas coisas? Só uma. A varinha, quem escolhiam, eram elas. Então, tem mais alguém que participou do curso? Não. Cláudia, o que você quer dizer, Cláudia? Sérgio quer vir aqui também. E aí nós vamos concluir fechando com alguns textos da Palavra de Deus. Esse curso, ele é de uma troca de aprendizado. Tá? Então, Sérgio, nós também aprendemos bastante. Uma lição que deu para a gente perceber que marcou muito foi a importância do casal. Em geral, quando os pais se tornam pais, eles esquecem a vida do casal. Então, o verso que pegou, acho que todo mundo, que eu só queria estar reforçando, é que na criação, quando Deus terminou a criação, Ele viu tudo, Deus criou o homem e a mulher, e Deus viu que tudo era... muito bom. Muito bom. Tinha filho na jogada? Ali não. Aí não, né? Então, tem uma lição nossa que nos chocou bastante. Então, a gente não precisa de filho, né? Vamos precisar, mas a gente não pode esquecer que o casal é muito bom. Isso, para mim, foi uma lição muito boa, porque, em função do meu trabalho, eu tenho a tendência de esquecer que eu tenho marido. E aí nós conseguimos, pelo menos uma noite, ao longo das 15 semanas, nós saímos só nós dois, né? Vitória. Tá? Então, tem esse lado a reforçar. Uma coisa que o curso deixou muito claro, que tem se perdido ao longo dos últimos vários anos, é a importância do papel do pai e da mãe, como autoridade no lar. Pai e mãe, principalmente na primeira infância, mandam nos filhos sim. Tá? Pai e mãe, na primeira infância, são a cabeça dos filhos. Por quê? Os filhos nascem sem saber as coisas. Então, pai e mãe vão incutir as primeiras informações nos filhos, para depois os filhos, pelo que eles aprenderam, com explicações, com razões, com firmezas, com correções, aí, com isso internalizado, os filhos estão sabendo e aí eles vão aprendendo. Mas eles não aprendem sozinhos. A gente tem que ensinar e a gente tem que viver, mostrar para eles que a gente também vive aquilo que a gente faz. Então, eu acho que essas foram duas coisas que ficaram, acho que, bem
bem marcados. Porque o que a gente ouve aí fora é que assim, não, deixa, ele aprende, não briga, vai traumatizar, deixa, depois vai para terapia, resolve. Tem coisas que nem terapia resolve, gente. Tá? Então, assim, ensina, está na tua mão, veio para você. Enquanto é pequenininho, é essa hora que a gente tem que ser a cabeça dos filhos. Não tem. Senão, quem vai ser a cabeça dos filhos vai ser a Xuxa, vai ser todo mundo. A única coisa que eu complementaria com relação ao curso, o curso tem uma chamada que fala alcançando o mundo, uma família por vez. Isso, se a gente olhar, pode parecer pouco, pode parecer muito devagar, mas tem uma importância muito legal, muito interessante, que se a gente pensar na nossa responsabilidade de levar a palavra de Cristo ao mundo, e se a gente olhar um pouquinho, a gente não vai acreditar no poder multiplicador que os nossos filhos podem ter ao longo dos anos que vão ter pela frente, ao longo das pessoas com quem eles vão estar tendo contato e com aquilo que nós colocamos dentro deles. Nós não sabemos qual é o futuro deles, sabemos que aquilo que nós plantamos hoje vai ser aquilo que eles vão mostrar da nossa família, daquilo que eles aprenderam sobre Deus. E eu acho que é gratificante a gente pensar que a gente pode, dessa forma, estar acelerando a volta de Cristo. Quem sabe, né? Quem sabe os meus netos, os filhos da Laura, possam fazer esse curso aos pés de Cristo. Amém? Eu gostaria muito que isso pudesse acontecer. Sim. Obrigado, tá? Eu tenho um casal de amigos. Eles, na época, tinham uma filha de 12 anos. Um dia ele falou para mim, sabe, pastora Carla, o nome dela não é Carla, eu vou dar um nome fictício. Está namorando. Ah, está namorando? Está namorando, e namorando firme. Mas ela não está só com 12 anos? Eu disse, só com 12 anos. E quem é o menino? Eu não conheço muito bem, não. É um rapaz lá da rua, da casa da mãe dela, onde eles moram lá. Não sei, parece que é um rapaz meio estranho, assim, mas... Eu falei, o que você conversou com ela? Eu conversei com ela. E o que você disse para ela? Bem, filha, você faz o que você quer, você que decide. Eu falei, escuta, mas você não podia ter dito isso para sua filha, você tinha que ter dialogado, conversado um pouco mais com ela. Não, mas ela sabe o que... Eu disse, eu quero dar um exemplo, quero ilustrar. Você está com a sua filha no 30º andar de um edifício, e ela está numa sacada com você, e ela diz assim, pai, eu vou me despencar, vou me jogar aqui de cima. E você diz assim, tudo bem, filha, você que sabe, a decisão é sua, você que sabe. Você vai permitir isso? E ele olhou para mim assim e falou, nossa, pastor, não tinha pensado nisso. Falei, tem que pensar. Ela é jovenzinha, ela já está no começo de tomada de decisões, mas você tem que influenciar as decisões dela, você tem que conversar, você tem que colocar limites, porque você poderá ter problemas. Veja o que a Bíblia fala no Salmo 106, nessa linguagem poética. Que interessante aqui o que a Bíblia diz. Salmo 106, verso 34 em diante. Lembra que quando Deus mandou que os israelitas entrassem na terra de Canaã, num determinado momento Deus disse a eles que os povos inimigos, pagãos que ali estavam deveriam ser destruídos. Era uma maneira de Deus executar o juízo divino sobre aquelas nações que o haviam rejeitado. Mas olha o que aparece aqui, Salmo 106, versos 34 em diante. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, fizeram o quê? Misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Imitaram as suas práticas. Irmãos, eu fico às vezes tão preocupado com algumas coisas, sabe? Quando o Jorge foi fazer o aniversário da Nicole de um aninho, ele falou, pai, a gente foi procurar uns temas para fazer a festa, mas pai, só tinha assim coisa de, sabe, não dá, pai, não dá. Não dá, e tinha lá a coisa, a mais suave, assim, o tema mais suave era daquela, é uma boneca gato? É uma boneca gato? Como é que é o nome? É Hello Kids, era mais, mas pai, eu também não quero isso.
Aí nós dialogamos, eu falei, então faz o seguinte, faça o tema de primavera, de abelhinha, de flores, certo? Eu fiquei pensando quando li esse texto, o povo de Deus, eles se misturaram com aqueles povos pagãos, e eles absorveram as práticas daquele povo, sabe? Já pensou você fazer um aniversário de seu filho com o tema de Halloween? Pensa, porque todo mundo faz. É uma coisa tão comum, tão normal, certo? Harry Potter, um tema de Harry Potter, um tema de, sei lá. Pense nessas coisas, irmãos, porque isso nós estamos ensinando, essa mistura, isso é muito perigoso. Parecem coisas inocentes, essa mistura. Nós estamos no mundo, mas disse Jesus, nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. O povo de Israel se misturou. Diz assim, a mistura foi tão profunda, diz aqui, o verso 36, que eles prestaram culto aos ídolos daquele povo, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. Nós vamos ver uma quadrilha, uma festa junina, uma festa de São João, uma coisa aparentemente inocente. Um louvor a um ídolo. Um louvor a um ídolo. Aparentemente uma coisa inocente. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus quer que nós entremos em Canaã com os nossos filhos. Vamos levantar as nossas mãos ao céu, sem ser pentecostais, levantar a mão ao céu, erguer a mão ao céu, e louvar a Deus pelos filhos que nós temos, mas suplicar graça e poder cada dia, sabedoria, rogar pelo sangue de Jesus, irmão. Sim, é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo mesmo, rogar pelo sangue de Cristo para que Ele liberte, para que Ele salve, para que Ele incomode, para que Ele interceda, para que nos momentos em que eles tiverem que tomar uma decisão, que eles optem pela verdade, pelo caminho de Deus, que Deus coloque obstáculos no caminho deles. Nós temos que orar assim. Irmãos, olha, quando meu filho fazia faculdade, irmãos, já contei para vocês, ele fazia faculdade de rádio e televisão, e eu e a Márcia lutamos, nós não queríamos que ele fizesse essa faculdade. Irmãos, o primeiro trabalho que ele fez na faculdade foi uma análise nos filmes do Zé do Caixão. Olha que tipo de trabalho, aquilo me preocupou tremendamente. Que inspiração, que motivação para um jovem de 18 anos fazer uma análise dos filmes do Zé. Tinha até um nome bonito, sabe? Os professores todos loucos, todos doidos, os professores todos... Ele ia num ônibus, irmãos, que na sexta-feira eles distribuíam uma série de produtos e de coisas, vocês podem imaginar, para os jovens. Cerveja corria no ônibus. Eu e Márcio, nós orávamos, Deus, cuida do Jorge, fecha os olhos dele, para que ele não veja, para que ele não se envolva. Irmãos, olha, foi suor e lágrimas. Suor e lágrimas. Porque a preocupação era muito grande. Sexta-feira ele disse, pai... Hoje os colegas chegaram para a professora e falaram assim, para uma das professoras, fulana, professora, vamos na festinha que vai ter hoje à noite? Ela falou assim, vai ter baseado? Se tiver, eu vou. Professora, se tiver baseado, eu vou. De um professor de religião, que se levanta, sobe em cima da mesa e diz para o grupo, assume a sua opção de sexualidade, vocês podem imaginar o que ele disse, diante dos alunos, ok? Um professor que ensinava a religião, que era professor de teologia, certo? Então veja, nós não temos jeito, nós não podemos ficar com nossos filhos amarrados em nós, amarrar na mesa, nós não podemos fazer isso. Eles têm que viver, eles têm que ir para a escola, eles vão para shopping, eles vão passear, eles têm seus amigos, e aí nós temos que fazer o meio de campo e rogar a Deus para que a mistura não faça diferença na vida deles e que eles sejam salvos deste mundo para os céus e para a graça de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos ajude, nos dê forças para que a gente possa ganhar essa batalha pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus disse, eu estou convosco quanto? Todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.